sobre como ter uma horta em pequenos espaços, tá? Antes da gente começar a comprar esse monte de vaso, todo mundo animado, vou plantar tudo na minha casa, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Quanto de tempo eu tenho para cuidar da horta? Se eu faço faculdade, trabalho em Campinas e tenho 7 filhos, eu não vou conseguir cuidar de 50 vasos na minha janela. Mas se eu cuidar de 3 vasos direitinho, é melhor do que se eu tentar plantar tudo de uma vez. Começar com 3 e depois ir progredindo aos poucos. Quanto de sol bate na minha janela? A gente precisa de pelo menos 4 horas, tá? De sol direto na janela. Quais espécies eu quero plantar? Olha, eu fui comprar a muda e eu vi lá um pé de giló. Fiquei toda animada, vou comprar giló porque giló eu não tenho. Só que eu não como giló, meu marido não come giló. Minha família, ninguém da minha família come giló. Pra que eu vou usar um espaço que é pequeno na minha casa para plantar um giló se ninguém vai comer giló? Então é melhor a gente plantar o que a gente vai comer, né? Então pensem bem antes de chegar lá todo animado, porque a gente chega lá no abertura com as coisas bonitas, a gente quer comprar tudo, né? Então vamos plantar o que a gente vai consumir. É bem iluminado na janela? Será que lá tem uma tela de proteção? Se tiver, vai ser fantástico, porque a gente pode fazer uma horta vertical. Então, a gente pode usar os recursos da nossa janela a nosso favor, tá? Para estar plantando. Então, vamos começar. A gente precisa de um vaso para ter uma pimenteira assim. Um vaso assim que tenha esse diâmetro, tá? É suficiente para a gente estar começando. Vamos fazer uma drenagem, uma camada de drenagem. Eu tenho aqui argila expandida, são essas bolinhas aqui, tá? Mas poderia ter sido tampa de garrafa PET, isopor, pedra, poderia ter sido, o que mais? Cascalho, né? O suficiente para tampar o fundinho assim, ó, tá? Aí a gente vai colocar isso daqui, chama manta de bidim. Ela vai deixar a água passar, mas a terra não vai passar. Terra custa dinheiro, não pode perder terra, não pode fazer bagunça em casa. Então, a gente pode usar a manta de bidim, ou a gente pode estar usando a areia de construção. Não pode ser a areia da praia tem sal, vai desidratar a nossa planta e a gente não quer que ela morra, né? A gente quer que ela dure bastante. Então, a areia de construção é muito barata e vale muito a pena. Foi R$3,80 que eu paguei em 20 quilos. Dá para eu dar para minha mãe, vou vender para minha vizinha, dá para eu comprar e dividir com as irmãs da igreja. Vem muita areia e é muito bom. Ela vai puxar toda aquela umidade que eu não quero que fique nas minhas raízes, para elas não apodrecerem, tá? Então, coloquei uma camadinha assim, o suficiente para estar cobrindo as pedrinhas, tá? Agora vamos pôr uma boa camada de terra, uma terra que a gente compra no mercado mesmo, tá? Por favor, não peguem a terra da pracinha, a terra de origem duvidosa, a gente não sabe se passou um bicho lá, um cachorro, uma coisa fez xixi na terra. E a gente não quer contaminar a terra que a gente vai produzir o nosso alimento, o alimento da nossa família, tá? Então a terra do mercado é ótima, já vem adubado, não precisa ficar colocando mais coisas. Quando a gente for abrir aqui o saquinho, tomar muito cuidado com o torrão para não desfazer, para a raiz não sentir, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos experimentar. Se ficou muito fundo, vamos pôr um pouco mais de terra. Mas se ficou assim, então a gente vai tirar um pouco de terra, tá? Porque a gente tem que cobrir o torrão. Vou pôr um pouco mais. Ih, caiu uma pimenta. Mas eu não vou pôr a terra até aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho, uns 2 dedos mais ou menos, porque quando eu for pôr a água, começa a fazer aquela bagunça, sair terra, lama, e você fica desesperada, a sala está sujando tudo e a gente não quer que aconteça isso. Então vamos cobrir. Não precisa ficar apertando. Quando a gente colocar a água vai compactar essa terra. Se precisar, a gente põe um pouco mais, tá?
regar a primeira vez, a gente vai deixar cair bastante água até começar a vazar embaixo, tá? Só a primeira vez. Das próximas vezes a gente vai regar sempre de manhã ou no final da tarde. Vamos colocar o dedo na terra, tá vendo essa coitada aqui, ó? Tá esturricada, precisando de água, mas eu não podia pôr água nela porque eu queria mostrar pra vocês que ela tá precisando de água. Então vamos passar o dedo na terra e vamos sentir que ela tá precisando de água. Se pôs o dedo tá molhado, não precisa pôr. Algumas plantas precisam de mais água, outras precisam de menos água. Por que a gente não rega à noite? Porque à noite a água não evapora e ela vai acabar apodrecendo a raiz, né? E aí a gente não quer perder a planta. Adubo. A cada 30, 40 dias. Vamos pegar um humus de minhoca, que é um adubo orgânico, um adubo seguro. Não tem problema se o nosso filho comer um pouco da terra. Não tem problema, porque o adubo é orgânico. Não tem problema se o nosso cachorro for lá comer um pouco dessa terra, ele não vai ficar intoxicado. Muitos adubos, como por exemplo o NPK, ele é químico, então pode fazer mal para os nossos animais, para os nossos filhos, além de estar prejudicando os micro-organismos que vivem na terra. A gente quer que a planta se beneficie dos nutrientes, mas a gente não quer colocar nossa família em risco. E a gente já consome muitas coisas com agrotóxicos. Se a gente pode controlar o que a gente planta na nossa casa, para que a gente vai colocar mais coisa que não precisa, tá? O humus de minhoca é excelente, muito seguro e barato. As pimentas, a gente não precisa deixá-las assim. É bonitinha e tal, mas ela está tirando toda a energia da planta. Poderia ter saído outras florzinhas aqui, mas não está saindo porque eu não tirei a pimenta. Quando a gente for colher aqui a cebolinha, eu vou dar um beliscãozinho e já vai sair, tá? As outras plantinhas, salsão, cebolinha, coentro, vou colher de fora para dentro, tá? Sempre cortando com a tesoura. O manjericão, cadê? Aqui. Isso, corta a flor porque ele tira todo o sabor das folhas. Quando a gente corta a flor, ele também tem mais tempo de vida, tá? Quando for colher, vai cortar aqui, ó, o ramo. Não fica cortando a folha que ele não gosta, ele fica irritado. Corta o raminho só. A mesma coisa, o tomilho vai cortar aqui embaixo, tá? O hortelã vai cortar aqui embaixo. E aí vai estimular o crescimento de novos ramos. Eu sempre ponho a mesma espécie junto quando se trata de floreira, não gosto de misturar. Eles têm necessidades diferentes, uns gostam de mais sol, outros de menos, outros precisam de mais água, outros de menos. E aí acaba uma planta sendo prejudicada porque a outra tem outras necessidades, tá? Hortelã sempre sozinho, porque ele é danado. Ele tem raízes fortes, ele sufoca uma outra planta e ele gosta de espalhar, que é uma beleza. Então, melhor deixar hortelã com hortelã. Quando a gente olha a nossa planta e vê que tem um bichinho, a gente tira. Normalmente eles ficam aqui atrás da folha. É muito mais fácil conter uma infestação no começo do que depois, quando já está tudo bichado, que nem é o caso desse tomateiro aqui, que eu deixei de propósito, tá? Para vocês verem como que é o bichinho. Existem vários tipos de bichinho diferentes. A gente pode estar tratando com sabão com água, sabão de coco, tá? Diluído em água, pimenta, um caldo de pimenta. Tem várias receitas diferentes, tá? Dependendo do tipo de bichinho que a gente quer controlar. Eu vou passar o tempo para ela e depois vocês podem tirar as dúvidas, tá bom? A gente está com o tempo correndo, eu vou correr também. Eu moro em apartamento, fui desafiada. Isso aqui é um processo mais rápido do que todo o processo do sistema de drenagem que vocês têm que fazer aqui.
No caso aqui não, vocês não vão precisar fazer o sistema de drenagem, é só a terra. A terra põe a sementezinha em cima, cobre só um pinguinho de terra e rega para umedecer só. Faz um furinho embaixo, se possível, tá? É como o bebê quando sai, o recém-nascido quando sai e tem que ir para a incubadeira, né? Para ele poder vingar, ele tem que estar na incubadeira. Isso aqui é um processo um pouquinho mais rápido para a semente poder estar germinando, tá? Mais fácil para vocês movimentar, tirar do sol, colocar no sol, na sombra. No caso, tem as garrafas PETs, se forem usar, não pode ser transparente assim, porque inibe a raiz não gosta, tem que estar ou pintando, forrando, coloca uma meia. No caso dos suportes da janela, eu coloquei as garrafas PETs com um suporte já para tampar as garrafas, tá? Como a gente tem pouco tempo, se vocês quiserem estar dando uma olhada também, fora o prazer que dá de fazer esse processo, de plantar a semente e você vê o brotinho pequenininho nascendo. Isso aqui nasceu um monte de brotinho de brócolis. O agrião eu comprei, usei e plantei. Ele está nascendo de novo. Tá vendo? Para regar a semente a gente precisa usar o borrifador, tá bom? Porque se a gente pôr água direto é muito pesada para a semente. A gente pode pegar as sementes também direto do fruto, o tomate que a gente comprou na A profundidade dela. A semente só vai por ali em cima da terra, a semente. Vai cobrir ela com uma camadinha de, por exemplo, uma colher de terra. Mas eu falo do vaso, do recipiente. Depende da semente que você compra. Então, atrás do saquinho da semente que você comprar, tem toda a instrução, profundidade e tudo mais, tá? Cada semente tem uma diferença, então é bom você estar dando uma olhada. Um pouco maior, mais largo, assim. É uma beleza e super fácil de cultivar. O alho, você põe o alho assim, é mais fácil. O alho demora 9 meses, né? Mas é uma coisa legal de estar experimentando, se você tiver espaço, tá? Os temperos e as ervas são as coisas que a gente deveria fazer no começo, porque são mais fáceis de fazer, mais resistentes, né? E isso compra no mercado, vende lá no mercado, vende... São irmãs, mas não moram juntas. Duas famílias distintas. Mas só daí um mês. Aí você dá uma mexidinha e depois põe a água. Sal você não pode pegar só? Pode, deve pegar só. E o coentro? Se tiver pelo menos 4 horas de sol, mas não é o último grupo, daí pra mais. Não é o último grupo esse? Deixa no lugar, elas gostam de sol pleno, pode deixar. Como é que planta o gengibre? Desculpa, depois você me explica como é que planta o gengibre. Que eu acho. O gengibre, ó, eu acabei de cortar para ela um pedaço. Você pega um pedaço de gengibre, põe na terra, cobre e vai sair um monte de folha assim. E aí dali uns 3 meses, até menos, você tira, puxa aquelas folhas, vai ter um gengibre novo lá. É muito legal. Açafrão da terra também você pode estar fazendo dessa forma. E o tomate, só tira a semente. Isso. Pega a semente do tomate, põe no guardanapo, deixa secar e depois você corta em pedaços esse guardanapo e põe assim em cima da terra e cobre e vai germinar. Você pode começar um pedaço em tomate em casa é uma praga, né? Ali, como um ovo, ou como um vaso menor, ou uma sementeira mesmo, um potinho de danoninho. Quando tiver pelo menos 4 folhas permanentes, né? Porque ela vai sair primeiro uma folhinha e depois vai sair as folhas permanentes. Aí você já pode estar quebrando aquele ovo e passando para o vaso. Você sabe se o tempo do tomate cereja e o outro tomate ao mesmo tem diferença para brotar? O tempo de germinação e de crescimento é o mesmo. Só o tempo do fruto ficar pronto é que vai diferenciar, porque o tomate cereja é pequenininho e o outro tomate é maior, né? Então, 2 perguntas.
tá no sol, a planta, eu posso regar ela quentinha? Às vezes dá uma murchada. Aquele sol do meio-dia é melhor não, porque ela sente. É melhor você esperar, com ela murcha, você esperar um pouquinho mais, até as 4 horas, para você estar colocando água, do que você colocar quando o sol tá bem E forte. outra pergunta, às vezes eu compro essa pimenta para enfeitar. Aham. Essa que eu compro para enfeitar, eu posso comer? Ou eu acho que ela Tem é... pimentas que são ornamentais. Isso. Não, que não são feitas para consumir, são mesmo Aquelas que tem de... no extra multipão, sabe? Que a gente compra bonita. Eu não sei. Se for assim umas compridinhas, tipo dedo de moça, os você pode desenhos consumir. tá levantando para ver as outras. Isso. Pode você rasgar as plantas. Esse que eu tenho Agora eu não sei. Precisaria ver qual é o nome da pimenta para ver se ela E essa você tem ou comprou é não. para... Essa daí é uma pimenta de cheiro. E o coentro? Quantos coentros de você tem o coentro? Ou aqueles que a gente compra na feira, ficam a raiz, a gente pode plantar? Ou é Pode semente? plantar. Esse pode dar, que vem com a raiz, pode ser. Você vai cortar ele como se fosse esse daqui. E põe lá e aí ele vai começar a brotar tudo de novo. Pode ir embora. E sempre colher de fora pra dentro. Tá vendo aqui, ó? Esse bolinho aqui vai sair nova. Você sempre corta com a tesoura. Com a tesoura, é melhor. Você ficou de falar das bactérias, dos bichinhos. Pode ser pulgão, pode ser O tanta pulgão, coisa. o pulgão é um pretinho, você fica na minha Pulgão é verdinho. preto. Pode ser essa coxondeia, porque ele tem vários tipos diferentes. Se a senhora quiser, eu tenho minha página no Facebook. E aí a senhora me manda uma foto, alguma coisa por mensagem. E aí eu posso responder para a senhora qual que é e qual que é o tipo de tratamento. Porque cada bichinho tem um tipo de tratamento diferente. Qual é a sua página? Roseira que ficou, Minha pequena Ó, horta tá de no- apartamento. Legal. minha roseira, ela ficou com, parece, umas coisas, teria de aranha. Ficou e puxou todo. E às 11 horas ficou com esse bichinho pretinho, parece bom. Para identificar o Minha pequena horta. de apartamento. Legal, né? Deixa eu te perguntar. Parece que eles misturaram tudo, para ser surpresa. Tá bom? Desculpa a incredulidade, mas eles foram criados nesse recipiente mesmo, desse tamanho? Ou foi posto só pra mostruário Então, hoje? eu acho que é a muda essa daí, viu? Eu tenho que perguntar. Porque ele tá bem grande. Eu tentei já cultivar aqui, eu não consegui de jeito Ó, nenhum. Sempre que você encontrar muda, compra muda, porque ela já tá assim, excelente. Mantém a mesma No terra e mês, você já pode começar a colher. Os meus eles crescem um pouquinho quando sai a primeira folha falsa, a segunda. Vem as verdadeiras, ele definha. Então, o que você puder começar já com a muda, vai ser um sucesso, tá? Só outras coisas que a gente não consegue encontrar muda, aí vai na semente mesmo, mas eu sempre prefiro começar com a muda. Tem bastante coisa na sua página, né? Tem bastante coisa na página lá já. Vou dar uma olhada antes de fazer. Já tem ali a